Bom dia aos pais, bom dia também para você, aluno. Nós vamos iniciar um novo capítulo, né? Mas antes eu quero fazer uma breve oração com vocês. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, somos gratos a Ti pela vida, pela saúde. Continue nos abençoando e nos protegendo. É o que te pedimos e agradecemos. Por Jesus. Amém. Gente, o capítulo que nós vamos trabalhar é o capítulo 4, a África Antiga, o Egito, tá? Mas antes da gente falar um pouquinho do Egito, é preciso também a gente conhecer um pouquinho, né, sobre o continente africano. Quando nós falamos, né, a respeito da situação atual dos países africanos, o que vem à nossa mente, né? Vem muitas coisas à nossa mente, né? Principalmente o que a mídia mostra, né? A mídia mostra também muitos países vivendo na miséria, né? Mostra também os animais da floresta. Então nós temos aí muitas coisas que vêm à mente das pessoas. Só que a África ela é mais do que isso, né? Então, por exemplo, em relação à população, nós temos aqui, ó, o continente africano é estimado em aproximadamente 1,2 bilhão de habitantes, né? Ou seja, vivendo em mais de 50 países. Se você for observar aqui o mapa, né? Nós temos então aí vários países do continente africano, né? Geograficamente, o deserto do Saara, que fica ao norte, favoreceu a divisão do continente. A menor, chamada África do Norte, reúne 7 países. Entre eles, nós temos então aqui o Egito, né? Em que nós vamos trabalhar, né? Porque muitas pessoas pensam que o Egito faz parte de outro continente, mas o Egito, né? Ele faz parte do continente africano, tá bom? A maior parte do continente, a maior parte do continente forma a chamada África subsaariana, que reúne todos os demais países cuja população, em sua maioria, era originalmente o quê? Negra, tá? Ou seja, nós não temos a presença só de negros, né? Mas também tem a presença de pessoas brancas no continente africano, tá bom? Então nós temos aqui alguns pontos importantes do continente africano, certo? Algumas características importantes. Nós vamos então aqui para o Egito, tá certo? Nós temos então aqui, ó, quem nunca se fascinou nunca se fascinou com a história do Egito, não é isso? Porque o Egito fala sobre o que? As pirâmides, templos, esfinge, né? Paisagens egípcias. Nós temos também algo interessante aqui que é a técnica de mumificação, rituais religiosos, vida cotidiana, né, dos egípcios. Como é que eles viviam, pessoal? Tá? A gente vai ver isso aí ao longo do período. Eu vou apresentar essas características, né, do povo egípcio. Estudar o Egito antigo é uma forma de refletir sobre a ação do ser humano, a natureza e conhecer melhor essa cultura, tá? Ou seja, a sobrevivência, né, do Egito dependeu da natureza. Então, o que foi importante para o progresso, né, do Egito? Nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos então aqui uma das 7 maravilhas do mundo, né, as pirâmides, Quéops, Khafre e Miquerinos, né? Nós temos então aqui umas, uma das 7 maravilhas do mundo, que é as 3 pirâmides, né? Quéops, Khafre e Miquerinos. Nós temos o Egito também é cheio de esfinge, né? A esfinge ela apresenta um corpo de leão e uma cabeça humana, e geralmente é de um faraó, tá? Representam proteção aos templos ou locais significativos, tá? Para os egípcios. A esfinge de Gizé é a maior de todas e a mais antiga. Então nós temos aqui a esfinge de Gizé, né? Que representava aí a proteção de templos, né? E lugares também considerados sagrados pelos egípcios, tá bom? Certo? Nós vamos então aqui passar. Nós temos o Nilo, né? O rio Nilo. Se você for observar aqui, ó, toda essa região aqui, tá? É o Egito, tá certo? Só que o Egito, esse território vai ser cortado pelo rio Nilo. E o rio Nilo foi muito importante para os egípcios. Por quê, professor? Preste atenção. Aí nós temos aqui, ó, o rio Nilo corta
a região por mais de 3.000 quilômetros, né? Se você for analisar aqui, toda essa extensão aqui, ó, ela vai ser cortada pelo Rio Nilo, tá certo? Logo nós vamos ver que atualmente o Nilo ele nasce no território, né, nos países Sudão do Sul e Etiópia, tá? A busca pelo controle e aproveitamento do rio Nilo, tá, pelo ser humano foi fundamental para o florescimento do Egito. Por quê, professor? Porque a água foi muito importante, né? O Nilo foi muito importante para o florescimento do Egito, o desenvolvimento de várias atividades, tá? Então, nós temos algo muito importante que se não fosse o Nilo, talvez não existiria o Egito, né? O Nilo, ele arrasta desde sua nascente grande parte de quantidade de material orgânico, que são folhas, raízes, tá? Depositando as suas margens entre maio e setembro. Esse material ele é chamado de humus. Esse material, quando ele fica às margens do rio, esse material orgânico é como se fosse adubo, tá? Esse adubo, se você for analisar, ele vai fertilizar o solo. Quando a fertilização do solo, ela vai ser propício para quê? Para o desenvolvimento de que atividade? Aí nós temos então, tá? A agricultura e a sedentarização, ou seja, a partir do desenvolvimento da agricultura, foi possível então se fixar em determinado lugar, que no caso, né, nós temos essa região aqui, o rio, tá? Rio Nilo, que foi importante para que eles pudessem se fixar nesse território, justamente porque desenvolveram a agricultura, tá certo? É isso aí, gente.